Boa noite. Boa noite. Papa Francisco pede aos cristãos que ajudem a carregar a cruz de quem sofre. Na homilia lida por um cardeal, o pontífice propõe que sejamos apoio uns para os outros. Procissão no coração de Jerusalém marca a abertura da Semana Santa. Na capital de Sergipe, fiéis se reúnem para celebrar a liturgia da Semana Maior. Centenas de fiéis participaram de via sacra na Orla de Atalaia, em Aracaju. Anvisa aprova vacina contra chikungunya no Brasil. Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas. Projeto favorece a conscientização sobre a enfermidade na América Latina. Missionário assassinado em missão caminha para os altares. Vaticano reconhece martírio de Padre Nazareno Lanciotti, morto em Mato Grosso. Única semana dedicada aos últimos passos de Cristo é vivida com fé. Semana Santa, tempo de contemplar o amor que liberta. Está no ar o Canção Nova Notícias. Uma luz entre os fatos e a fé. O Papa Francisco meditou neste domingo de Ramos sobre a narrativa da paixão do Senhor, segundo o evangelista Lucas. A reflexão destacou o amor até o fim, vivido por Jesus, e convidou os fiéis a viverem essa entrega com o coração aberto. O texto do Ângelus foi divulgado pelo Vaticano. No texto divulgado neste domingo de Ramos, o Papa Francisco refletiu sobre a oração de Jesus no Getsêmani. Pai, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. Segundo ele, Cristo caminhou rumo à cruz como uma criança agarrada ao pescoço do Pai, frágil na carne, mas forte na confiança. O Papa destacou que a fé nos ajuda a enfrentar a dor sem cair no desespero, sentir-nos acolhidos no abraço misericordioso de Deus. Agradeceu pelas orações recebidas durante sua fraqueza física e pediu que confiemos ao Senhor todos os que sofrem, vítimas de guerra, desastres naturais e da pobreza. Francisco citou o desabamento de uma boate em Santo Domingo, os 2 anos do conflito no Sudão e os 50 anos da guerra civil no Líbano, reforçando o apelo por diálogo, ajuda humanitária e o fim da violência. Ao final, confiou à Virgem Maria o desejo de que todos vivam esta Semana Santa com fé e esperança na paz. Neste domingo de Ramos, a Praça São Pedro foi tomada por milhares de fiéis. Cerca de 20.000 pessoas participaram da celebração marcada pelo tradicional canto de Hosana. Em convalescença, o Papa Francisco não celebrou a missa, que foi presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício. O cardeal e todo o povo foram mais uma vez surpreendidos. Francisco sendo Francisco, chegou de forma inesperada à Praça São Pedro. O pontífice esteve na Basílica, orou em frente ao altar central, recebeu o carinho de uma menina e logo depois desceu a rampa da praça. Era o final da missa de Ramos. O Santo Padre cumprimentou algumas pessoas e fez questão de saudar a multidão. Bom domingo de Ramos, boa Semana Santa. A Praça São Pedro foi especialmente ornamentada para a celebração que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Ao som do canto Hosana ao Filho de Davi, teve início a procissão que contornou o obelisco da Praça São Pedro. A procissão seguiu em direção ao altar central da praça. Após as leituras, foi proclamada a Paixão de Cristo. Logo depois, um profundo silêncio tomou conta da Praça São Pedro. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Com esse trecho do Evangelho de Lucas, a aclamação da multidão na entrada de Jesus em Jerusalém teve início a homilia do Papa Francisco, lida pelo cardeal Leonardo Sandri, delegado do Pontífice.
O Messias passa pela porta da cidade santa, aberta de par em par para acolher aquele que, poucos dias depois, por ela sairá amaldiçoado e condenado, carregando a cruz. Hoje também nós seguimos Jesus, primeiro numa procissão festiva e depois num caminho de dor, inaugurando a Semana Santa que nos prepara para celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Inspirado pelo gesto de Cireneu, o Papa convidou cada um a seguir seus passos, reconhecendo que Jesus se aproxima de todos em qualquer situação. Não sabemos o que se passava no coração do Cireneu. Coloquemo-nos no seu lugar. Teria ele sentido raiva ou compaixão, tristeza ou aborrecimento? Se lembrarmos o que Simão fez por Jesus, lembremos também o que Jesus fez por Simão e também por mim, por ti, por cada um de nós, redimiu o mundo. Escolhamos como levar a cruz durante a Semana Santa, não ao pescoço, mas no coração. Não só a nossa, mas também a daqueles que sofrem ao nosso lado. Talvez a daquela pessoa desconhecida que o acaso, mas será mesmo acaso, nos fez encontrar. E, por fim, o convite do Papa lido pelo cardeal. Preparemo-nos para a Páscoa do Senhor, tornando-nos sirineus uns dos outros. Na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, a tradicional procissão e a missa solene do Domingo de Ramos marcaram, às 7 da manhã, o início da Semana Maior no coração da Terra Santa. O caminho quaresmal nos trouxe a Jerusalém para dar início à Semana Santa. Dentro da edícula do Santo Sepulcro, sob a atitude, o cardeal Pierbatista Pizzaballa reza em silêncio e depois abençoa as palmeiras e os ramos de oliveiras que serão distribuídas aos concelebrantes e aos fiéis. Uma procissão seguiu ao redor do sepulcro, fazendo as 3 voltas tradicionais, ao ecoar do festivo canto Hosana ao Filho de Davi. Esta celebração é como o pré-anúncio da Páscoa do Senhor, no qual ele mesmo, para atuar o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, entrou em Jerusalém. A proclamação do Evangelho, que relata toda a paixão de Jesus, faz parte da Sagrada Liturgia, solenemente cantada em latim pelos frades da Custódia da Terra Santa. À tarde, milhares de fiéis sobem ao Santuário Franciscano de Betfagé para dar início à grande procissão, percorrendo o mesmo caminho que Jesus fez até sua entrada em Jerusalém. A alegria se expande nas canções entoadas em diversas línguas pelos grupos que animam esta caminhada que vislumbra a Cidade Santa. Jerusalém é o lugar onde tudo isso aconteceu e continua acontecendo nas celebrações e na vida dos cristãos, chamados a habitar a história, carregando em seus corpos a morte de Jesus, para que a força da sua ressurreição se manifeste e o mundo inteiro creia, e toda criatura cante: Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Rei da Glória. E aqui na comunidade Canção Nova, nós destacamos a programação da Semana Santa. Vamos chamar o repórter Matheus Alves, que está ao vivo e traz as informações. Boa noite, Matheus. Direto do Centro de Evangelização, viu, Reinaldo? Uma ótima noite para você, Mauriceia, e para você que acompanha o Canção Nova Notícias, para falar um pouco dessa programação da Semana Santa aqui na Chácara de Santa Cruz. É bom trazer um destaque que a programação está acontecendo no Rincão do Meu Senhor e isso ocorre até a quinta-feira pela hora do almoço. Após o horário do almoço já vem aqui para o Centro de Evangelização, que por enquanto está sendo organizado para a Via Sacra encenada de sexta-feira. Por isso aqui atrás você pode observar que as equipes técnicas do Sistema Canção Nova de Comunicação já estão trabalhando para organizar tudo isso. Mas amanhã, pela manhã, a programação começa com o Rosário da Madrugada, ali às 3h45. Logo em seguida, a gente tem adoração. E essa programação, até a quinta-feira, ela tem ali a sua... Ela segue da mesma forma, é claro, mudando os pregadores e os horários com pouca proximidade uns dos outros. Mas tanto terça, quarta e quinta, adoração, depois tem pregação e pela tarde o Frei Gilson prega para a multidão que está acompanhando a Semana Santa aqui na Canção Nova. Amanhã de manhã, Padre José Augusto, às 9h50. Ele prega a respeito do perigo das pequenas traições. E às 1h40, Frei Gilson.
Amanhã, terça-feira, no Santuário do Pai das Misericórdias, ocorre a procissão do encontro e o sermão das 7 palavras. Ontem, domingo de Ramos, a abertura da Semana Santa aconteceu no Rincão e a procissão seguiu lá para o Santuário do Pai das Misericórdias. E eu te convido a assistir comigo agora e ainda nesta edição eu volto com mais informações. Ramos de palmeiras, ervas e até galhos de árvores. A intenção é repetir o gesto milenar ocorrido em Jerusalém. É um momento de reflexão, de mudanças, de rever a nossa vida. A criatividade do fiel consome tempo. Por outro lado, deixa clara a paixão pela celebração de Ramos. A gente tem que dar uma atenção especial porque Jesus veio para salvar todo mundo. Fé demonstrada no toque de carinho e na delicadeza de cada trança. A gente está aqui já também, né, toda semana, né, mas a Semana Santa é bem especial e eu recomendo para todo mundo comparecer por aqui. Afeto compartilhado pela caravana da capital da Paraíba. Solange Costa de João Pessoa ama a Canção Nova. Acompanhada por um diretor espiritual. E é uma honra estar aqui, principalmente com essa abertura tão abençoada que vocês estão promovendo. Frei Gilson e tantos pregadores maravilhosos. E a Canção Nova nesse intuito de fazer a maior de todas as semanas. O Domingo de Ramos dá início à Semana Santa. A liturgia, nesta data, celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Além disso, o Evangelho do dia recorda a Paixão de Cristo, celebrada na Sexta-feira Santa. A salvação da humanidade. Por isso que nós, no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, celebramos, recordamos esse momento que Jesus entrou triunfalmente na cidade santa de Jerusalém, aclamado como Messias, nosso Salvador. A celebração eucarística teve início no palco do Rincão do Meu Senhor com a bênção dos ramos. Em seguida, a procissão até o Santuário do Pai das Misericórdias conduziu o povo de Deus. A Casa da Misericórdia ficou imersa por gente de vários lugares. Um povo agradecido por este tempo quaresmal. O ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado na UTI sem previsão de alta. A informação foi confirmada nesta segunda-feira em coletiva de imprensa realizada em Brasília pela equipe médica. Após 12 horas de cirurgia para remoção de aderências no intestino e reconstrução da parede abdominal, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, terá um pós-operatório longo e delicado, segundo a comissão médica responsável pelo procedimento cirúrgico realizado ontem aqui em Brasília. Esta foi a 7ª vez que Bolsonaro precisou ser operado desde quando foi esfaqueado em 2018. O cardiologista Leandro Echenique, que acompanha o ex-presidente desde o primeiro procedimento, explicou hoje em coletiva de imprensa que, apesar de longa, a cirurgia não teve qualquer complicação, mas ele precisará ser monitorado e medidas preventivas já foram iniciadas, como o uso de antibióticos para evitar infecções. O médico-chefe da equipe, Cláudio Birolini, contou que Bolsonaro já vinha apresentando quadro de distensão e desconforto abdominal persistente. Ele informou ainda que as primeiras 48 horas são críticas e logo após começa a segunda etapa do pós-operatório um pouco mais tranquila. Por enquanto, ainda não há previsão para que Bolsonaro volte a se alimentar via oral. O hospital deve emitir boletins médicos diariamente para atualizar sobre a saúde e recuperação do ex-presidente. De Brasília, Gabriela Matos, para o Canção Nova Notícias. O governo federal publicou hoje uma medida provisória que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. E no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes decidiu suspender em todo o país as ações que tratam da chamada pejotização. A gente vai agora a Brasília ao vivo com a repórter Aline Campelo, que tem os detalhes. Boa noite, Aline. Boa noite e uma abençoada Semana Santa para você, Reinaldo, e para todos que nos acompanham. Bem, a medida provisória eleva a primeira faixa da tabela progressiva para R$ 2.428,80. Somada aí ao desconto simplificado de R$ 607,20, a mudança garante, então, a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos a partir do mês que vem. O próximo passo agora é a aprovação do projeto de lei que amplia a isenção para rendimentos até R$ 5.000.
Ainda nesta segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todos os processos que discutem a legalidade da pejotização, quando não há o vínculo de emprego formal. Ele argumenta que o STF já tem reconhecido essa legalidade da contratação via pessoa jurídica. De acordo com a Receita Federal, o número de microempreendedores no país, que quase dobrou desde 2019, passou de 8 milhões para 16 milhões em junho de 2024. Entre os jovens de 18 a 30 anos, eles representam 22% dos trabalhadores. Volto com você em Cachoeira Paulista, Reinaldo. Muito obrigado, Aline. Morreu na noite deste domingo, aos 61 anos, Dom Geraldo de Souza Rodrigues. Conhecido pela simplicidade e proximidade com os fiéis, ele era visto como um pastor dedicado e comprometido com o povo da Diocese de Januária, em Minas Gerais, onde exerceu o episcopado há pouco mais de um ano. Dom Geraldo de Souza Rodrigues estava internado em Belo Horizonte para tratamento de câncer nos rins. A nota de seu falecimento foi divulgada pela Diocese de Januária, em Minas Gerais. Dom Geraldo foi ordenado bispo em 27 de janeiro de 2024 e escolheu como lema episcopal o trecho do Evangelho de São João: São teus e os destes a mim. Ele estava à frente da Diocese de Januária desde 3 de fevereiro de 2024. Os fiéis que foram confiados aos cuidados de Dom Geraldo se lembram com saudade de sua serenidade e humildade na condução da Igreja de Januária. Proximidades ao clero e ao povo foram marcas de seu trabalho pastoral. Nas redes sociais, diversas paróquias que foram tocadas pelo ministério sacerdotal de Dom Geraldo manifestaram suas condolências pelo falecimento. No Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas, destacamos os desafios para enfrentar essa enfermidade silenciosa, que ainda afeta milhões de pessoas. Endêmica em 21 países das Américas, a doença pode levar décadas para apresentar sintomas graves como problemas cardíacos e digestivos. Causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, a doença de Chagas é transmitida principalmente de forma vetorial, por meio da picada do inseto conhecido como bicho barbeiro. Deposita as suas fezes com esse parasita, o Trypanosoma, que entra na circulação sanguínea e aí pode causar a doença. Na fase aguda, a enfermidade pode apresentar febre e fadiga. Em alguns casos, quando os sintomas se agravam anos depois, a doença pode ser considerada silenciosa. Décadas depois, muitas das vezes essas pessoas podem ter comprometimento crônico da doença, com acometimento cardíaco ou esofagiano e no intestino, acometimento digestivo. E por conta disso, muitas vezes não é identificada, detectada pelo sistema de saúde e, infelizmente, os diagnósticos acabam sendo tardios. Iniciativas que promovem a conscientização da doença são muito importantes. Liderado pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, o projeto Cuida Chagas pretende, entre outras ações, ampliar o acesso ao diagnóstico, o tratamento e o cuidado da doença na América Latina. Um dos principais focos do projeto é contribuir para a eliminação vertical da doença, ou seja, identificar o diagnóstico nas mulheres antes ou durante a gestação. O nosso público-alvo primário são as mulheres em idade fértil. Tratando essas mulheres, a gente diminui o que seja a possibilidade de um filho nascendo com a doença de Chagas. Além disso, a partir de uma mulher positiva, a gente também promove o diagnóstico e tratamento de todos os seus filhos, sejam recém-nascidos ou não, e de todos os seus contactantes domiciliares. O projeto existe em 4 países diferentes, com o propósito de também instruir as pessoas a serem porta-vozes da doença e mostrarem ações educativas sobre as chagas. O Cuida Chagas foi bem aceito. Mudou muito o empenho das minhas pacientes, o interesse, a vontade. Elas não rejeitaram fazer o teste.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta segunda-feira o registro definitivo da vacina contra a chikungunya no Brasil. Um avanço importante na prevenção da doença em regiões endêmicas. O pedido de registro definitivo encaminhado pelo Instituto Butantan foi aprovado pela Anvisa, após o imunizante ter sido avaliado nos Estados Unidos em 4.000 voluntários, com idade entre 18 e 65 anos, criando anticorpos para o vírus em 98,9% dos participantes. Os resultados destes testes foram publicados em junho de 2023 pela revista científica The Lancet. A vacina é produzida por meio de uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa farmacêutica de origem franco-austríaca, a Valneva. O imunizante já havia sido aprovado pela Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, e pela Agência Europeia de Medicamentos. Esta é a primeira vacina autorizada contra a doença. O próximo passo no Brasil é a aprovação do imunizante pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, e pelo Programa Nacional de Imunizações, para a partir daí ser adequado ao SUS e fornecido estrategicamente, começando pelas regiões que concentram o maior número de registros da doença. Neste ano, foram confirmados 42.000 casos no país, a maioria deles contabilizada no estado de Mato Grosso. No Brasil, já ocorreram 56 óbitos por chikungunya. O início da Semana Santa será de chuva e calor em vários pontos do país, pois uma área de baixa pressão próxima ao Paraguai traz instabilidades para o sul e o sudeste brasileiro. Pode ter pancadas de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul e o estado paranaense. O sul do país começa o dia mais gelado aqui nas áreas de fronteira, mas na metade sul do estado gaúcho o tempo permanece firme. E essa chuva avança para o sudeste. As pancadas de chuva atingem o interior paulista, o centro-sul de Minas, Triângulo Mineiro, o Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Já na capital paulista, o sol vai predominar. No centro-oeste, o tempo segue abafado em praticamente toda a região. A terça-feira será chuvosa em Mato Grosso e Goiás, e no Mato Grosso do Sul, a chuva se intensifica no período da tarde. Atenção para o norte do país, que está com alerta de chuvas fortes emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A zona de convergência intertropical provoca pancadas de chuva no Amazonas, entre Pará e Amapá e também em Roraima. Por fim, no Nordeste, o sol predomina, mas pode ter pancadas de chuva no Maranhão, Piauí, Ceará e também aqui no interior de Pernambuco e da Paraíba. E as temperaturas também sobem na região. Vamos às máximas. Teremos aí máxima de 28 graus em Palmas, em Belo Horizonte, 29 em Manaus e Cuiabá e máxima de 30 graus em Rio Branco. Centenas de fiéis participaram na última sexta-feira da Via Sacra realizada na Orla de Atalaia, em Aracaju. O início da Via Sacra teve como cenário o principal cartão postal da capital sergipana, os Arcos da Orla de Atalaia. Cerca de 36 paróquias participaram da Via Sacra, refletindo sobre os passos do caminho da cruz de Cristo. O percurso da paixão de Cristo, um percurso que nos aproxima de Jesus, na sua ação de oferecer a sua vida por todos nós. Tenho muita alegria de fazer o percurso pela primeira vez, esse percurso simbólico. Este ano a Via Sacra encerrou as procissões do período quaresmal na capital sergipana. Em sua 12ª edição, o Momento Oracional integra a programação oficial do Ano Santo Jubilar. Uma Via Sacra que foi redigida pela equipe, pela comissão do Jubileu e que tratou sobre o tema, está tratando sobre o tema da esperança. E com piedade nós estamos seguindo essa caminhada, essa Via Cruzes, pedindo ao nosso Senhor que nos ajude também a carregar nossa cruz de todos os dias com fé e com esperança. É um momento único, é a primeira vez que estou participando aqui na Orla, participo sempre na comunidade, no bairro Suíço, na nossa paróquia, mas aqui é a primeira vez e viver a Via Sacra, viver a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, é um sentimento que traz dentro do coração do cristão um momento de reflexão. É um momento muito especial para mim, para todos os católicos,
que é participar da Via Sacra, desse momento que Jesus foi crucificado e que é ressuscitado, né? Ao final, uma missa foi celebrada pelo arcebispo metropolitano. Vamos agora chamar novamente o repórter Matheus Alves, que está no palco do Centro de Evangelização. É neste lugar que, na sexta-feira, haverá a encenação da Via Sacra Oracional, realizada pela dramaturgia Canção Nova. Matheus. Mauri, na sexta-feira, o palco do Centro de Evangelização vai se tornar palco da Via Sacra encenada. Mas antes de continuar com esse assunto, eu preciso fazer uma correção, porque na minha primeira entrada eu disse que amanhã seria a procissão do encontro aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, mas não, é na quarta-feira. Amanhã às 16 horas, quem vai presidir a missa é o Frei Gilson e encerra a programação do dia. A correção está feita, vou pedir para a Mari chegar aqui, ela que coordena o setor de dramaturgia da Canção Nova. Estou vendo que a turma toda já está aqui. Que ensaio é esse que acontece hoje? E eu sei que quando a gente participa de alguma encenação, um teatro, vou dizer dessa forma, você pode fazer a correção se necessário, precisa sentir o palco, sentir o que vai acontecer. É mais ou menos assim? Boa noite. Sim, boa noite, é isso mesmo. O que vai acontecer aqui hoje é um dos ensaios gerais. Hoje ensaio geral, amanhã e quarta-feira. Para sexta-feira a gente fazer a ensinação. Somente que essa preparação já vem há 6 meses atrás, de muitos ensaios de preparação com atores, de pautas a serem tratadas para a gente ver local, adereços, confecção de figurinos, tudo isso para a gente chegar nessa semana maior, onde hoje, amanhã e quarta-feira a gente faz os ensaios gerais. A gente costuma assistir belíssimos filmes no CN Plus, filmes esses que você também tem aí um pouco de responsabilidade sobre eles, né? Sim. E é claro, também a gente vai presenciar um pouco disso aqui na sexta-feira? Sim, com certeza. A dramaturgia hoje é responsável, além dos filmes, a gente é responsável pela encenação da Via Sacra. Já faz aí alguns anos que a gente produz a Via Sacra e o maior objetivo desta Via Sacra e o que a gente produz é fazer com que o nosso público experimentem de verdade a presença de Jesus, aquilo que Jesus viveu por mim e por você. Então, acho que o maior motivo da gente estar aqui, né, muito mais do que uma encenação, mas fazer com que a pessoa que está em casa ela experimente o amor desse Deus que se deu por nós. Eu vou pedir para você vir caminhando comigo, junto com o Ederaldo também, para mostrar, porque toda essa turma vem à disposição. O meu cinegrafista Ederaldo, inclusive, vai participar também da Via Sacra, né? As pessoas vêm de bom coração, estão aqui para servir e mostrar o que aconteceu, pelo menos relembrar um pouco. Sim, todas as pessoas que você está vendo aqui, ou é comunidade, ou são voluntários, que quando a gente escreve o roteiro, a gente pensa nas pessoas e liga e voluntariamente ele se dispõe a todos esses meses ensaiar conosco para chegar no denominador comum e final, que é a Via Sacra. Todos são voluntários. É isso, obrigado por sua participação aqui conosco. Obrigada. Lembrando também que hoje foi o segundo dia da programação aqui na Chácara de Santa Cruz. E ao longo dessa tarde, Ederaldo Paulino e eu acompanhamos o que aconteceu, os testemunhos, e você confere agora. Armadas para a batalha. E foi assim durante toda a penitência de oração na madrugada, até que Frei Gilson anunciou que os últimos dias de Rosário seriam na Canção Nova. Quando ele falou, assim, eu estava até meio dormindo, mas parece que tocou no meu coração. Falou, não, eu vou lá, eu vou estar lá. E aí parti atrás de umas amigas. Juntas, as 5 amigas vieram à Cachoeira Paulista. Era muita alegria a bordo do automóvel, em 780 quilômetros de estrada. Eu coloco esse propósito para Jesus, para Deus. E isso fortalece a gente mesmo, você viver esse sacrifício. A liturgia do segundo dia da Semana Maior é um aprofundamento da caminhada de fé, uma purificação das intenções do cristão. Não dá para descrever em palavras o que a gente sente quando está aqui. E eu espero levar tudo isso que eu estou sentindo aqui para minha casa, e não só hoje, amanhã ou depois. A Segunda-feira Santa recorda o dia da purificação do templo, da última visita de Jesus aos seus amigos e do gesto de Maria, irmã de Lázaro, ao ungir os pés do Cristo com um perfume muito caro, como demonstração de amor ao Redentor. Nós vemos como que é importante a amizade humana, a amizade pessoal, a solidariedade. A amizade é aquela que se cultiva,
Nós precisamos cultivar a nossa amizade com os nossos amigos, assim como precisamos cultivar a nossa amizade com Jesus. Para cada dia da semana, os fiéis refletem os passos da paixão. Para que a gente se prepare o nosso coração, através da nossa oração, através da nossa reflexão, do nosso exame de consciência. Além de calendário, os 7 dias dessa Semana Santa são oportunidade para renovação interior e conexão com o sagrado. De um lado, Jesus quer me dar vida e vida em abundância. Do outro lado, Satanás quer me destruir, roubar e matar. Agora, para que lado vai sua alma? Não é Deus nem o diabo que decide, é você. Lembrando que de sexta para sábado é o público mais esperado, em torno aí de 80 mil pessoas para acompanhar o Rosário da Madrugada e também a Vigília Pascal no sábado à noite. Celebração que começa ali por volta das 8 horas e vai se finalizar por volta das 7 horas de domingo. Eu fico por aqui e encerro então com o público que está aqui acompanhando esse ensaio geral da Via Sacra com os atores se preparando para sexta-feira, que vai ser transmitido também pelo Sistema Canção Nova. Reinaldo, Mauriceia. Obrigada, Matheus, pelas informações. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. No YouTube, acesse @Canção Nova Jornalismo. Uma ótima noite. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Boa noite. A gente se vê novamente amanhã. Paz para você.